Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ariana e neste vídeo vamos tratar do tema das desigualdades sociais. Então, a desigualdade social, ela é sempre medida pelos níveis de diferença de renda entre as pessoas. Então, quanto mais um país, um território expressa diferentes acesso à renda e você tem camadas que têm uma renda muito inferior a outras classes, por exemplo, a gente tem ali o problema acentuado da desigualdade social, tá? Que vai interferir na vida dos sujeitos e vai acentuar vários outros problemas que são de caráter social, tá? Então, a desigualdade ela vai colaborar para o surgimento inclusive de conflitos. Então, toda vez que a gente estuda pobreza e miséria, está relacionado a esse tema. A questão da fome, da desnutrição, a mortalidade infantil. E aí, se a gente vem para o âmbito da educação, nós percebemos também que em algumas classes há um desinteresse e altos índices de evasão escolar, tá? Isso está relacionado ao fato das pessoas terem que trabalhar, então optar entre estudo e trabalho, já que a necessidade de obter renda para se alimentar, ela sempre fala mais alto, obviamente, muitos jovens acabam deixando a escola. Então, esse é um exemplo interessante para a gente pensar a desigualdade. A marginalização de alguns grupos sociais, ou seja, a exclusão, né? A categorização preconceituosa, o aumento de moradores em situação de rua, e também o aumento de índices de violência e criminalidade. Então, quanto mais desigual for uma sociedade, mais ela vai expressar níveis de índices de violência. E também a gente fala de criminalidade, né? Essa palavra crime, muitas vezes ela é remetida apenas aos crimes comuns, por exemplo, ditos comuns, desculpe, o tráfico, o roubo, o furto. Mas também é crime todos os arranjos relacionados à corrupção, que vão impedir um investimento de recursos públicos em determinadas áreas, saúde, educação, segurança, e que vai privar a população de direitos. Então, quando a gente fala em criminalidade, altos índices de criminalidade, a gente não deve pensar só nesse crime dito comum, tá? Que é praticado ali nas ruas, enfim, pelos jovens de periferia, vamos dizer assim, né, que é o que passa na televisão, nos programas de meio-dia, né, a violência como uma mercadoria. Mas a gente também tem que levar em conta esses índices de criminalidade dentro da política, da corrupção, né, que impedem um país de se desenvolver e de oferecer melhores oportunidades e condições para as pessoas, para os cidadãos. Então, reprodução de desigualdade social. Para a socióloga Celi Scalon, com base em pesquisa do IBGE, foi demonstrado que, em nosso país, as chances de o filho de um trabalhador não qualificado conseguir se formar e trabalhar como um profissional qualificado pode ser 133 vezes menor do que o filho de um trabalhador qualificado. Então, veja a diferença, né? Ela fez uma pesquisa e ela comprovou essa diferença que é absurda. E se a gente for ver também outras situações, se esse filho do trabalhador, for negro ou do sexo feminino, as suas chances vão diminuir ainda mais. Então a gente já vai abordar essas questões de raça e gênero. O Brasil é um dos países com os maiores índices de desigualdades sociais e tem buscado, ao longo da sua história, legitimar a ideia de que a desigualdade é natural. Então, é como se, é normal ter desigualdade social, é assim mesmo. Muitas vezes, os próprios discursos políticos naturalizam a pobreza, em vez de enfrentá-la, em vez de criticar até os processos de exclusão, de exploração do trabalhador, tá? E dentro de alguns discursos políticos, você tem a defesa da meritocracia, né, que é um discurso extremamente sem referências teóricas, é uma visão generalizada sobre a sociedade, sobre os sujeitos. O que é o discurso da meritocracia? É um tipo de discurso que ignora completamente as desigualdades sociais.
Então é você dizer que um sujeito que não teve oportunidades, que é de uma classe pobre, ele tem o mesmo potencial e a mesma chance de se desenvolver como um filho de uma classe média alta ou uma pessoa que pertence à classe burguesa mesmo, aos grandes empresários, milionários, bilionários do país. Isso é uma visão, inclusive, que não tem nenhum tipo de conexão com a realidade. Então, a ideia da meritocracia é ignorar completamente as condições materiais de vida dos sujeitos. Bom, então aqui eu gostaria só de citar rapidamente a importância das cotas, tanto raciais quanto sociais e para estudantes indígenas nas universidades brasileiras, e os programas de bolsas de estudo para acessar, então, o ensino superior, que são políticas públicas que já tem aí muitos anos já implementados no nosso país, né? Mais de uma década já implementados, e que eles têm contribuído para enfrentamento, em certa medida, de desigualdades. Por quê? Porque eles facilitam o ingresso do filho da classe trabalhadora de ingressar no ensino superior. E a educação vai lhe dar melhores condições de trabalho e, com certeza, melhores oportunidades, uma melhoria na renda também dessas famílias. Tá? Então, são políticas públicas interessantes. Aqui a gente tem alguns tipos de desigualdades, né? Desigualdades econômicas, regionais, étnico-raciais, desigualdades de gênero e várias outras. Então veja, quando a gente fala de desigualdades, a gente não está falando só de economia de dinheiro, tá? A mulher enfrenta situações de desigualdade na sociedade, os jovens negros, as mulheres negras em comparação a uma mulher branca. Então as desigualdades elas podem se somar também na vida dos sujeitos. E aí também a gente tem o trabalho do Marx e do Weber, dois autores clássicos da sociologia que vão abordando as desigualdades. No caso do Marx, a gente tem todo o desenvolvimento da teoria sobre a desigualdade no sistema capitalista, e do Weber, como as desigualdades não são só econômicas, elas são ligadas ao status e aos privilégios, aos grupos de interesse e de poder político na sociedade. Bom, então é isso. Neste vídeo nós falamos sobre desigualdades sociais, eu espero que vocês tenham gostado e até breve.